Uma boa noite para todos. É um prazer imenso retornar a esta casa para mais uma atividade de divulgação da doutrina espírita. Nenhum de nós, conhecedores da doutrina espírita e de seus princípios, ignora que nós estamos atravessando um período muito difícil na história da humanidade. Um período que a doutrina chama de período da transição planetária. Isso se fala em doutrina espírita muitas vezes, mas frequentemente este assunto nos passa despercebido quanto ao seu início, seu término e os sinais que essa etapa esteja acontecendo na Terra. E nós vamos perceber que no livro A Gênese, nós encontramos no capítulo 18, no item 9, uma citação de Allan Kardec que vai nos falar a respeito do início da transição planetária. Por quê? Porque ali nesse item nós vamos encontrar Kardec colocando que a transição teria começado há quase um século antes da publicação da obra A Gênese. E aí nós nos indagamos, o que seria um século antes da publicação da Gênese? E nós sabemos que a Gênese foi publicada em 1868. Se nós tirarmos quase um século de publicação da Gênese, vai dar 1789, Revolução Francesa. Porque realmente, nesse período da Revolução, ocorre uma mudança muito grande no pensamento da humanidade. Na hora em que acontece a Revolução, ocorre também uma mudança muito forte no entendimento do homem sobre o propósito da vida. E é exatamente por esta razão que a gente identifica ali como se fosse uma espécie de fratura na história da humanidade. Até o período da Revolução Francesa, a humanidade ela tinha a religião como referência maior de tudo. A religião dava as cartas, havia perseguições religiosas, torturas e mortes, Inquisição. Em nome de Jesus, muitas pessoas foram mortas, perseguidas, destruídas. E exatamente por esse fenômeno repetido, em que a religião perseguia pessoas, chegou nessa janela de tempo da chamada Revolução Francesa, em que há uma revolta não somente com o poder político da França, mas com o poder religioso também. E foi ali na Revolução Francesa que ocorre a queda de Luís XVI, representante do absolutismo francês, e ocorre também a queda do poder religioso que existia nessa época. A partir da Revolução Francesa, todas as questões que o homem trazia sobre religião, elas estão todas afetadas, estão assinaladas para um processo de mudança, porque eclode após a Revolução Francesa uma onda de materialismo muito forte no mundo. Nós nunca tivemos na história da humanidade um período em que o materialismo dominasse o pensamento humano. Nunca tivemos. Até teve alguns pensadores materialistas na história, mas a religião sempre foi o pensamento dominante, principalmente no Ocidente, onde o cristianismo se apresentava como sendo a doutrina mais relevante na nossa sociedade. Mas o que houve?
nós simplesmente promovemos uma espécie de ruptura com o pensamento religioso. E uma série de pensadores apresentam-se na história da humanidade defendendo a ideia de que a religião era um atraso de vida. E eles tinham razão. Por quê? Porque o que eles conheceram como religião, Vera, era extremamente perseguidor, torturador, inquisitor, intolerante. E exatamente por ser uma mensagem que tinha muito mais violência do que amor, quando veio o momento dos questionamentos, então o Ocidente decide fazer uma ruptura e abandonar os conceitos religiosos que nós tínhamos. Isso vai ser fortíssimo na história da humanidade. Nós nunca havíamos nos pautado pela ideia da inexistência do Espírito, da inexistência de Deus, de que nós fôssemos indivíduos da apenas carne, que morrendo iria desaparecer. Nós nunca tivemos esse pensamento, mas isso passou a acontecer ali com a Revolução Francesa. Este momento, essa fratura, marca o início da transição planetária. É uma nova ordem de entendimento de todas as coisas. A partir desse momento, tudo que fosse espiritual passou a ser perseguido. Tudo que era espiritual passou a ser negado. Negada a existência de Deus, a existência do Espírito, a sobrevivência da alma, as religiões, e tudo passou a ser fortemente ridicularizado. Foi um período crítico, porque se a humanidade abraçasse essa ideia e seguisse negando tudo aquilo que era espiritual, nós entraríamos num período muito sombrio para a humanidade, porque nós iríamos entrar num período em que nós iríamos dizer que não existe nada de espiritual, que a vida é somente material. Então houve, nesse processo, uma mudança muito grande em que os espíritos, percebendo essa transformação que a humanidade fazia, geraram um movimento no sentido contrário. Então, se havia um movimento no sentido de negação da espiritualidade, como primeiro sinal, houve um segundo sinal que aconteceu. Um sinal que iria provar que a ideia do materialismo estaria errada. É quando nós temos o advento da doutrina espírita. Doutrina espírita, então, vem e traz para nós a certeza da continuidade da vida. E com essa mudança, nós temos o segundo movimento, o primeiro sendo o materialismo, e o segundo, o advento do espiritismo, como a segunda etapa da chamada transição planetária. Resultado das 7 etapas ou sinais da transição, 2 aí já teriam acontecido. A Revolução Francesa, com a ascensão do materialismo, e segundo, o advento da doutrina espírita, com essa resposta ao primeiro sinal. E se a gente perceber, o primeiro sinal é no sentido da negação do espiritual, é uma questão negativa. E o segundo sinal é positivo, porque é o advento da doutrina espírita resgatando a ideia da imortalidade da alma. E aí, na medida em que a humanidade foi seguindo o seu curso, um terceiro sinal indicativo da transição planetária vai acontecer.
Terceiro sinal é a reencarnação maciça de uma série de espíritos profundamente perturbados. E a gente assim pergunta, por que Deus, que nos ama tanto, oportuniza no período da transição planetária uma encarnação tão maciça de espíritos perturbados? Qual o objetivo de Deus em nos oferecer esse tipo de experiência? Por que que isso acontece? Isso se dá porque a janela da transição está acabando. E se esses espíritos não aproveitarem essa janela para realizarem a sua transformação, eles então migrarão para outro lugar a fim de darem continuidade ao seu processo de desenvolvimento espiritual. Esse fenômeno é um fenômeno comum, não é uma exceção, isso é comum. No livro A Gênese, capítulo 11, itens 35 e 37, falam da naturalidade com que os espíritos migram, que isso é um fenômeno comum e que nós não podemos imaginar que pelo fato de alguém migrar do planeta, nós estaríamos vivendo uma exceção. Não é. É um fenômeno que está dentro da lei natural. E aí o que é que nós temos como resultado de tudo isso? Que esses espíritos vêm para a Terra porque eles precisam. Eles precisam. É a chance deles se transformarem. Mas é a chance também de nós nos transformarmos na convivência com eles. Porque a convivência com esses espíritos endurecidos, perversos, muito maus, revela quem nós somos também. Porque quando eles nos trazem notícias de determinadas ideias que eles apresentam, eles, na verdade, trazem para a gente a chance de nós dizermos quem nós somos. Porque se eles convidam uma população para o mal e a população aceita o convite, é porque muito desse mal existe em nós. E eles apenas estão despertando o mal que já existe em nós. Então, a primeira das grandes consequências de nós estarmos em convívio com essas entidades endurecidas é nos revelar se nós somos maus também. Porque a gente se sente atraído por essa mensagem e quando vai se descobrir, nós estamos entre eles, vivendo entre eles. Aí nós temos uma segunda consequência também da convivência com os maus. São aqueles de nós que, não concordando com as ideologias que eles trazem, acham que todos devem ser mortos. Olha, a solução para isso é matar todo mundo. Bota num paredão e mata as pessoas. Se você acha que a solução para o problema do desequilíbrio do homem está em matar quem pensa diferente de você, é um indicativo de que você também é imaturo, porque os maduros não fazem isso. Uma terceira situação que pode acontecer é a nossa desistência do bem e de dizermos assim, o mundo está perdido, não tem mais conserto, isso aí é perda de tempo, isso é igual enxugar gelo, larga a mão, deixa-se quebrar. Isso também demonstra imaturidade espiritual. Nós temos, assim, 3 movimentos nossos que indicam que nós somos almas problemáticas. Seja nós nos vincularmos ao mal, nós odiarmos o mal ou nós desistirmos de fazer o bem. Qual é a proposta da doutrina espírita? Que a gente conviva com o mal, sem querer o mal dele e sem nos afastarmos daquilo que entendemos que é o correto. É muito difícil, reconheço, mas é o único caminho que mostra a nossa
maturidade espiritual. Então, dentro do cenário em que as coisas se movimentam, o primeiro de todos os indicativos, o primeiro sinal da transição é a chegada do materialismo. O segundo, a resposta a isso, o advento das mensagens consoladoras, apoiadas na reencarnação, na imortalidade da alma e na possibilidade de que Deus tenha um futuro grandioso para todos nós. O terceiro dos sinais é a chegada desse monte de gente extremamente difícil, cujo objetivo na Terra é mostrar para nós quem nós somos, porque é na convivência com eles que eu saberei quem eu verdadeiramente sou. Aí tem um quarto sinal. O quarto sinal é uma resposta para o terceiro sinal, porque o primeiro foi negativo, materialismo. O segundo foi positivo, o advento do espiritismo. O terceiro foi negativo, a chegada dos endurecidos. E o quarto é uma resposta a isso, que é a chegada dos bons. Sim, nós temos no planeta hoje a encarnação de muita gente perturbada, muita. Mas nós temos também a chegada de muita gente boa, que está vindo para colaborar na construção de uma sociedade melhor. Só que o número dos endurecidos é muito maior do que o número dos que vêm para ajudar. Por quê? Porque os que vêm para ajudar, eles não vêm para fazer, eles vêm para ajudar. Quem tem que fazer somos nós, porque se eles vierem aos milhões, eles acabarão fazendo e nós não aprenderemos. Então é um, são dois, são poucos, eles não são milhões, eles podem ser centenas, talvez milhares, não mais que isso. Se nós imaginarmos que um Paulo de Tarso mudou a história do cristianismo e que um Gandhi libertou a Índia, eu não preciso de 1 milhão de Paulo de Tarso e 10 milhões de Gandhis para mudar o planeta. Senão eles vão acabar fazendo o trabalho em nosso lugar. Isso vai ser péssimo. Então eles vêm poucos, apontam o rumo e a humanidade, inspirada nas suas ideias, nas suas condutas, faz um processo de mudança e então promove a transformação do nosso planeta. Esse quarto sinal, ele não se dá, evidentemente, de maneira sequencial ao terceiro, porque é assim, está chegando gente ruim, mas também está chegando gente boa junto. Nós não podemos pensar, olha, primeiro veio todo o pessoal ruim, se já chegou o pessoal bom, é porque não tem mais gente ruim para ver. É errado, tem um monte de gente ainda para vir. Muita gente ruim. Não acabou. O exército dos maus é muito grande. Mas também tem gente boa para vir. E a gente vai aprendendo com esses que são bons a construir uma sociedade melhor para todos nós. É assim que, segundo a doutrina espírita, vai acontecer o processo de transformação que a gente precisa passar. Só que são 7 sinais, e eu só falei de 4. Ainda tem 3. Quinto sinal, ora, se o primeiro foi negativo, o segundo foi positivo, o terceiro foi negativo, o quarto foi positivo, agora vem o quinto. Negativo, ruim. Que não significa dizer que ele vem depois dos outros. Não, isso é tudo junto e misturado. O quinto sinal é o império das imperfeições. Porque a chegada do materialismo em si não demonstra que o mundo vai enlouquecer. Mas ele enlouqueceu.
O que aconteceu? Vieram os endurecidos e vieram os bons. E nós deveríamos ter ouvido as propostas dos bons e construído uma sociedade melhor. Nós não fizemos isso. Nós permitimos que as ideologias de ódio, desamor, violência, descrença, materialismo, interesses materiais prosperassem no mundo. Ou seja, nós estamos numa luta renhida e em alguns momentos dá a sensação de que a gente está perdendo a guerra. Por quê? Veio o materialismo, mas veio a doutrina espírita. Ninguém se interessou. Veio a chegada dos maus, mas vieram os bons. Ninguém os ouviu. Então, por isso é que o quinto sinal se implantou, que é esta loucura que nós estamos vivendo hoje. Nunca tivemos na humanidade tanta perturbação como temos hoje. E eu provo o que eu estou dizendo. Nunca tivemos tanto suicídio como temos na atualidade. Nunca tivemos tanto adoecimento mental como temos agora. Dá uma olhada no número de ansiosos, de depressivos, de pessoas com síndrome do pânico. Nós não tínhamos isso, tá? Nós não tínhamos. Hoje, nós estamos cheios de pessoas. Uma quantidade enorme de todos nós estamos medicados, tomando remedinho para acordar, um remedinho para rir, um remedinho para ficar quieto, um remedinho para dormir, um remedinho para abrir o apetite, outro para fechar. Nós estamos tendo um período de muita medicação. E muitos de nós não estamos fazendo nem esforço para mudar. Não. Eu estou triste, eu tomo um remédio e me alegra. Nós estamos achando muito mais conveniente tomar uma medicação do que buscar uma mudança interior. E o desequilíbrio está tomando conta do planeta. Nós estamos vivendo um período como a gente nunca viveu. Existe uma mensagem no livro Obras Póstumas, chamada Regeneração da Humanidade. Ela é ruim dar o capítulo, porque Obras Póstumas não tem capítulo numerado. Mas o nome da mensagem é Regeneração da Humanidade e está na segunda parte da obra. É uma mensagem longa, tem 29 parágrafos. E no 20º parágrafo dessa mensagem, que retrata esse momento que estamos vivendo, lá diz o seguinte, que quando chegasse o período da transição planetária, 4 sinais seriam perceptíveis no aspecto do adoecimento mental. Número 1. Primeiro, aumentaria de maneira muito significativa o número das pessoas com adoecimento psicológico. Já existe? Já existe. Já tem. Segundo, nós veríamos um aumento da quantidade de suicídios na Terra. Estamos vendo. Terceiro sinal, o suicídio se tornaria tão frequente e o adoecimento mental tão danoso que nós iríamos ver as próprias crianças se suicidando. Isso não existia. Hoje já tem. Essa mensagem é de 1866. E o último sinal, que é o mais surpreendente. No período da transição, muitos estariam riscados do número dos vivos antes mesmo de encontrarem a morte. O que significa?
Pessoas que antes mesmo de encontrarem a morte, estariam riscadas do número dos vivos. Será que a gente tem na humanidade pessoas que vivem como se fossem zumbis? Hoje a droga chegou num ponto em que tem pessoas completamente alienadas. Não sabem nem se estão vivas. Elas vivem em função da droga que consomem. Não tem mais vida fora da droga. Nós temos pessoas envolvidas com celular que vivem dentro do celular. Não vive do lado de fora, vive dentro. Perdeu a vida. São como se fossem zumbis. Não tem vida social. Vive só nos aplicativos, na vida virtual. E isso é muito ruim. Então, nós temos aí um indicativo grave, que é esse império das imperfeições, marcando mais um dos grandes sinais da transição planetária. E aí nós temos um quinto sinal como negativo, o sexto, evidentemente, está do outro lado, como positivo. O sexto é o período de testemunhos. Não tem como mudar sem testemunhar. A humanidade vai exigir daqueles que sabem o compromisso de atuarem na melhoria do planeta. O planeta não se modificará, não melhorará sem uma ação efetiva dos homens pela melhoria dele. E serão testemunhos bem difíceis. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre aqueles que se transviam da mensagem original, e tem um texto, no capítulo 20, que diz assim, que àqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor lhes reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Ou seja, quanto mais você se engaja, mais testemunho você irá dar. E a gente vai viver esse período de testemunho, que já, de certa maneira, começou, de maneira muito natural, porque a gente vai viver na sociedade, vai se sentir comprometido com a mudança e vai fazer. É o que se espera que aconteça na nossa humanidade. Mas aí, o que é que nós temos como leitura de tudo isso? Que esse período de testemunho vai ser bem exigido dentro do Brasil. O Brasil não é o coração do mundo? Pois é. O coração, ele pulsa. E nós somos o sangue. Pega todo mundo que está aqui e vai pulsar para que a gente renasça em outros lugares, para ensinar aos que sabem menos do que nós aquilo que a gente já tem de informação. Então a gente vai nascer muçulmano, vai nascer católico, protestante, asiático, africano, no ambiente da política, outros na educação, outros na arte. Cada um num espaço diferente, para deixar o seu contributo na transformação do planeta. Esse período já começou, mas ele vai se tornar ainda muito mais intenso a partir da desencarnação desse grande número de pessoas detentoras do conhecimento espírita. E aí nos aguarda o sétimo e último. O sétimo e último chama-se migração planetária. Depois de
esgotadas as possibilidades, nós teremos a migração planetária. Item 27 do livro A Gênese, capítulo 18, diz que haverá 2 tipos de transição, de migração. A migração interplanetária, sai daqui para ir para outro mundo, e a transição intraplanetária. Você sai do Ocidente para ir para o Oriente. Sai de uma sociedade para ir para outra. Lá nesse item 27 diz que muita gente não vai migrar da Terra, vai migrar na Terra. Vai ter a oportunidade de dar um contributo em outros lugares, oferecendo com esse tipo de situação a chance de auxiliar o planeta na sua mudança. E aí é que entra o ponto mais importante de tudo isso. É que a grande contribuição que a gente vai dar não é no campo científico, porque a humanidade já sabe tudo. Temos internet, tecnologia à vontade. Isso não é problema para nós. Tecnologia não nos é problema. Problema é a falta de amor. O que está dificultando o fenômeno da transição planetária não é o atraso tecnológico, é o atraso moral de todos nós. Então, o testemunho que nos aguarda é um testemunho de vivências de aspectos morais. É isso que está nos aguardando. Nós fazermos um compromisso de mudança interior para que a gente construa uma sociedade melhor. E nesse sentido, nós muitas vezes iremos dizer, meu Deus, como é que eu vou me guiar nessa tormenta? Como é que nesses dias de hoje, tão difíceis, eu encontrarei a bússola para me levar para o destino correto? Porque eu posso me enganar, eu posso tomar como certo o que é errado, posso fazer besteira. Como que eu não me perco nessa jornada? E nós temos uma bússola segura. A bússola segura que nós temos é o Evangelho de Jesus, porque ali estão os princípios morais essenciais para a transformação da humanidade e nossa também. Então, a gente vê por esse tipo de situação a importância de termos uma casa como esta, que há 52 anos transmite a mensagem espírita para formar aqueles que aqui vêm, para que nós nos tornemos capazes de darmos um contributo satisfatório na sociedade em que nós vivemos. É aí que a gente percebe o quão é importante o trabalho da evangelização infantil, dos grupos de estudos, das palestras e de tudo aquilo que a gente pode obter na livraria da casa, os livros que nos são oferecidos e que trazem as notícias do mundo espiritual essenciais para a nossa libertação espiritual. Então, numa data como hoje, em que a gente está na véspera da comemoração do nosso aniversário, a gente precisa parar para refletir, meu Deus, que bênção extraordinária foi colocada na minha frente. Será que eu sozinho teria as mesmas condutas que eu tenho de posse do conteúdo espírita? Será que eu daria as mesmas soluções que eu hoje estou dando se eu não conhecesse o que o Espiritismo me entrega? Será que a minha vida familiar seria a mesma se eu não soubesse o que o Espiritismo me dá? Então veja o quanto esse conhecimento é verdadeiramente libertador e transformador, porque através desse conhecimento incrível da imortalidade, nós temos a possibilidade de rever
as nossas condutas pessoais, os nossos valores íntimos, as verdades que nós acreditamos e definimos assim uma nova experiência para as nossas vidas. Portanto, nesse nosso dia de hoje, vale uma reflexão nossa quando chegar em casa, de agradecermos a Deus a chance de nos dar um lugar como esse, porque hoje, exatamente hoje, em muitos lugares da Terra, isso não existe. Nós não temos esse conhecimento. O materialismo fincou bandeira e determinou a conduta das pessoas. Em lugares como este, que temos aqui na Terra hoje, exatamente como hoje, em muitos lugares, os espíritos perversos dominaram a mente das pessoas e estão estabelecendo as regras que essas sociedades devem viver, e muitas criaturas anestesiadas pelas suas ideologias estão perdidas. E nos dias de hoje, o chamado império das imperfeições tem dominado milhões, bilhões de pessoas. Nós estamos sendo escolhidos, não só por sermos espíritas, mas pelo fato de termos acesso ao conhecimento espiritual. Estamos sendo convocados para esse grande processo de mudança. A transição já começou. Os seus sinais estão em curso, todos acontecendo. E a migração, quando virá? A migração também já começou. Ela não é feita só uma vez. São várias ondas migratórias, levando os espíritos daqui para outros lugares do universo. Já está acontecendo esse processo migratório. E muitas pessoas perguntam, e quando é que vai acabar? Olha, vai acabar quando a maioria das pessoas se transformarem. Porque a transição, ela não é instantânea. Ela é feita um a um. Neste salão já tem pessoas de regeneração aqui. Todos nós que já decidimos pelo amor, pelo perdão, pela fraternidade, já respiramos em clima de regeneração, mesmo vivendo num período de transição planetária. E aqueles de nós que ainda pensamos na vingança, no ódio, na desforra, ainda estamos em provas e expiações, assinalados para uma possível migração, se nós não nos esforçarmos para a mudança. É aí que vem o grande contributo da doutrina espírita, descerrar para os nossos olhos essa magnífica construção doutrinária que tem o poder de transformar como ninguém a criatura humana. Portanto, quero deixar aqui os meus votos de feliz aniversário para a BAE e dizer que a gente precisa valorizar os lugares que Deus nos oferece para recebermos essa instrução tão valiosa que faz com que esta existência certamente será a mais importante de todas que nós já tivemos, por ter sido aquela em que a gente conseguiu fazer a mudança no entendimento do propósito da vida. Feliz aniversário para a nossa casa e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.